Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Com o fim do ano letivo se aproximando, o programa de hoje faz um balanço das atividades da Unesp e fala um pouco sobre os projetos para 2013. Nosso convidado é o professor Júlio César Durigan, reitor em exercício desde 2011 e nomeado pelo governador Geraldo Alckmin para a gestão 2013-2016 à frente da universidade. Professor Durigan, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Muito obrigado também pela oportunidade, pelo convite de estarmos aqui expondo algumas ideias do que nós pretendemos fazer no próximo mandato e algumas coisas que foram feitas nesses últimos 2 anos. Muito obrigado. A Unesp está presente em 24 cidades do interior paulista. Tem cerca de 50 mil alunos desde o ensino médio até a pós-graduação. São 169 cursos de graduação oferecidos todos os anos. Mais de 7 mil funcionários trabalham para oferecer um ensino de qualidade e manter a excelência institucional da universidade. Professor, o que esses números representam para o ensino universitário em nosso país? Esses números representam uma universidade descentralizada, uma universidade multicampus, de sucesso, um modelo de muito sucesso, que tem apenas 36 anos e que tem uma forte interação com a comunidade que a sustenta, que a financia. Esse talvez seja o ponto forte da nossa universidade. Ela tem uma interação cultural, social, econômica, técnica nas regiões onde ela existe. Em função disso também, ela significa uma grande oportunidade para a inclusão. Os alunos do interior, alunos que dificilmente teriam condições de vir para estudar em São Paulo, em Campinas, conseguem fazer os nossos cursos pela proximidade deles no município onde estão. Significa também uma universidade respeitadíssima, além do nível nacional, que ela é hoje a segunda universidade com o maior número de cursos de graduação e mais bem avaliados, e a segunda universidade do país com o maior número de cursos de graduação e com boas avaliações. Significa também uma universidade respeitada internacionalmente. O último ranking da Times Higher Education mostra isso. É um ranking exigente em termos de qualidade e mostra que dentre as universidades com idade até 50 anos, ela está entre as 100 melhores do mundo. Para uma universidade que tem 36 anos, como a Unesp tem, ela realmente fez muito em muito pouco tempo. Então, é uma universidade jovem que começou com um modelo, de certa forma, desacreditado, porque reunia 15 institutos isolados naquela época. Hoje nós temos 24 diferentes campi, com 34 cursos sendo oferecidos, de excelente qualidade e muito bem, reconhecidos em todo o mundo. Esta é uma das perguntas, é uma das buscas que os reitores de fora vêm, quando vêm ao Brasil, nas nossas conversas, perguntam e querem saber qual o segredo da Unesp. Eu digo que foi muito trabalho, muita dedicação, muito amor à instituição pelas pessoas que começaram a Unesp, e isso continua hoje com os jovens que estão substituindo os nossos aposentados. Professor, pensando nesse trabalho, nessa dedicação, desde janeiro de 2011, o senhor assumiu a reitoria da Unesp quando o professor Hermann foi convidado a ser secretário estadual de Educação. Quais os maiores desafios o senhor enfrentou a gerir a universidade nesses 2 anos? A saída do professor Hermann, ela trouxe, evidentemente, foi um prejuízo, mas ela não trouxe grandes dificuldades na continuidade de trabalho. Porque eu já trabalhava desde a gestão do professor Macari, em 2005,
como pró-reitor de administração. Depois me candidatei junto com o professor Herman para vice-reitor na chapa dele e começamos em 2009. Quando o professor Herman saiu no final de 2010 e eu assumi no início de 2011, eu já tinha uma experiência acumulada do trabalho na administração central que me ajudou muito. E outro fato importante também é de que nós tínhamos um relacionamento muito estreito, muito próximo de os dois administradores, o professor Herman e eu, acompanharmos tudo que ocorria na administração. Então, eu sabia dos projetos que estavam sendo realizados, eu tinha consciência das nossas prioridades e o trabalho fluiu naturalmente de forma que os nossos projetos não tiveram solução de continuidade. Os principais desafios que nós tínhamos à época era a substituição de pessoal, grande número de professores e servidores técnico-administrativos se aposentando, e nós precisávamos substituí-los. Uma universidade, ela não funciona bem se ela não tem as pessoas necessárias trabalhando nos locais onde há necessidade do trabalho do docente ou do técnico administrativo. A outra frente muito forte de trabalho foi a infraestrutura, que é uma universidade nova, precisa de reformas e construções novas, e a universidade tem despendido grandes valores para dar conta desse plano de obras que tem sido desenvolvido. E uma outra característica que nós trabalhamos para equilibrarmos é o custeio das unidades. É o dia a dia das unidades que precisa ser muito equilibrado para que não haja disputas, competição em busca desses recursos entre as nossas unidades. Então, pessoal, infraestrutura e custeio são fundamentais. Não adianta, por exemplo, você ter o melhor profissional dando aula e fazendo pesquisa se você não tem a sala de aula adequada, se você não tem um laboratório em condições dele realizar pesquisa. Enfim, da mesma forma, não adianta você ter uma estrutura muito boa de ensino e pesquisa se você não tem condições de manter o trabalho no dia a dia dessa estrutura. Então, foi dado continuidade, nós contratamos cerca de 1.000 docentes, nós contratamos quase 1.300 funcionários nesse período, investimos aproximadamente 85 milhões por ano nesses últimos 3 anos, 1 ano com o professor Herman e 2 anos comigo. Isso dá mais de 240 milhões nesses 3 anos, que é um avanço importantíssimo na infraestrutura da universidade. E temos hoje as unidades nossas com custeio equilibrado, trabalhando com tranquilidade, sem sufocos para terminar o ano. Ou seja, a nossa universidade hoje ela se encontra muito tranquila, os órgãos colegiados decidindo as matérias com tranquilidade, sem grandes conturbações. É uma universidade que caminha fortemente, de forma constante, para um engrandecimento cada vez maior. E um pouco mais sobre os projetos da Unesp nós conversamos daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje recebemos o reitor nomeado para os próximos 4 anos da gestão da Unesp, o professor Júlio César Durigan.
Professor, falávamos há pouco da contratação de novos professores e também servidores técnicos administrativos. Dentro desse processo, a Unesp criou um projeto que é a Unesp Corporativa. O que esse projeto representa para os servidores e para os professores? A Unesp Corporativa é uma novidade que nós estamos trazendo para os próximos anos, que vai acrescentar muito na formação, sobretudo dos nossos servidores técnico-administrativos. Hoje nós temos algumas políticas para treinamento dos nossos servidores, um programa permanente de treinamento. Nós temos bolsa para os nossos servidores que querem fazer cursos de graduação. Mas nós percebemos que, apesar de fazermos muitos cursos para fora, tem vários cursos que precisariam ser feitos para dentro. Cursos formais que poderiam ser oferecidos e vão ser oferecidos para os nossos servidores técnico-administrativos. É muito comum nós contratarmos um servidor com boa formação geral, às vezes ele é advogado, às vezes ele é administrador, mas ele não tem uma formação específica como deveria ter. E nós temos condições de dar essa formação para ele. Essa formação específica seria em administração pública? Dentro da administração pública, naquilo que ele vai trabalhar. Contabilidade, finanças, licitações. Então, nós vamos completar a formação dele. Além da formação geral que ele tem, que vem das faculdades que ele frequentou, às vezes nós temos servidores que frequentaram mais de uma faculdade. Ele vai ter uma formação específica muito melhor e isso vai dar uma tranquilidade, um rendimento muito maior no seu trabalho, além de lhe dar oportunidade para aqueles que não têm a formação na graduação, de ter uma graduação também. Para os alunos, a Unesp hoje é tida como uma universidade muito inclusiva, né? Números dizem que 41% dos alunos que ingressaram na Unesp este ano, agora em 2012, 41% vem da rede pública de ensino. Que políticas que a Unesp vem adotando nesse sentido de cada vez mais promover uma inclusão social dentro da universidade? A Unesp é uma universidade que, pelas suas próprias características, ela já faz uma inclusão maior. Se nós compararmos os percentuais, a Unesp tem 41% de alunos da escola pública, a USP tem 28%, a Unicamp tem 33% de alunos da escola pública. Então, essa descentralização da Unesp no interior do estado faz com que ela receba maior número de alunos da escola pública. Mas, além disso, nós temos outras ações que visam a inclusão. Uma delas, e muito importante, que a Unesp começou já há bastante tempo, eu calculo que em algumas unidades há mais de 20 anos, são os cursinhos pré-vestibular. Os nossos docentes, os nossos alunos perceberam que poderiam ajudar alunos da escola pública carentes socialmente e que precisariam fazer o cursinho e não têm condições de pagar por esse cursinho. Então, eles começaram a dar aulas e possibilitaram a esses alunos fazer o cursinho e entrar na universidade. Hoje, esse cursinho pré-vestibular está em cerca de 20 unidades nossas, tem aproximadamente 5.000 alunos e coloca todo ano 1.600 alunos na universidade. Então, é um trabalho forte de inclusão de alunos da escola pública. Além disso, nós temos o nosso programa de permanência estudantil, que dá bolsa para alunos carentes, e muitos desses alunos carentes são alunos que vieram da escola pública. E agora nós estamos estudando, junto com as outras universidades, uma forma de atendermos a inclusão nos moldes do que foi feito para as universidades federais, só que o CRUESP propõe que seja feito algo com qualidade, reforço à formação dos alunos que estão sendo incluídos da escola pública, e dentro desse percentual da escola pública, o percentual respectivo no estado de pretos, pardos e índios. E além disso, nós estamos também propondo ao governo o financiamento
com bolsas para que esses alunos, além de estarem incluídos, possam permanecer na universidade. Então é um trabalho muito bonito. A Unesp tem uma preocupação com a inclusão, sim, e estamos trabalhando muito para isso. Um outro projeto em avanço na Unesp é a questão da internacionalização. Aumentou muito o número de intercâmbios, tanto de alunos quanto de docentes. Qual a importância disso para a Unesp? A internacionalização é um processo natural. A universidade, à medida em que ela se desenvolve, à medida que aumenta a comunicação dela com o mundo, esse processo de internacionalização ele também ocorre naturalmente. A mobilidade de alunos, a mobilidade de professores, a troca de informações na pesquisa, é algo extremamente importante para a nossa universidade e para aquelas com as quais nós temos essa interação. Para que ocorra a internacionalização, é importante que a gente faça isso de maneira organizada. O que é que nós tínhamos antes? Nós tínhamos os docentes fazendo isso, assim, cada um a seu modo, com muito boa vontade. O docente saía para o exterior, fazia os contatos dele lá, traziam alguns alunos para cá, mandavam alguns alunos para lá. Hoje não, hoje nós estamos fazendo isso de forma organizada, de forma institucional, e para isso, para que a internacionalização ela realmente tenha sucesso, é importante que tenha um nome forte da universidade, e nós temos. É importante que haja um plano e uma priorização desse plano, que é o que nós temos dentro do nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, no PDI. É importante que a gente tenha dentro desse plano uma logística e uma estrutura para receber, para enviar pessoas. É importante que a gente disponha de recursos para isso. A internacionalização não pode ser feita só com conversa, não adianta só ter vontade, precisa também colocar recursos para que os convênios possam ser feitos, para que as bolsas possam ser pagas, as viagens possam ser bancadas. Então, exige recurso. A Unesp colocou nesse ano de 2012 7,5 milhões de reais para isso, e precisa de pessoas preparadas. A internacionalização precisa de gente bilíngue, precisa de gente que saiba fazer essas tratativas dentro de relações internacionais. Então, nós hoje estamos montando um aparato para que a gente tenha sucesso. E vamos ter sucesso que já está ocorrendo em função desse trabalho que eu acabei de mencionar aí, e dessa sequência em que aumenta o planejamento e diminui a improvisação. Esse é o segredo dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional. E esse planejamento para os próximos 4 anos é o tema do nosso próximo bloco. O Diálogos faz uma pausa e já volta. Não saia daí! Voltamos para o último bloco do Diálogos de hoje. Em nosso estúdio está o professor Júlio César Durigan, reitor nomeado para a gestão 2013 e 2016 da Unesp. Professor, o senhor toma posse dia 11 de janeiro, agora em 2013. Quais serão as prioridades da sua gestão? Dentre as prioridades, existe, primeiro, a continuidade dessa conquista que nós estamos tendo para pessoal, infraestrutura e custeio. Isso deve ser mantido porque são 3 pilares fortes da universidade. Mas, além disso, nós temos programas que são necessários, um investimento muito forte, que é o de comunicação e informática. A Unesp tem a necessidade de melhorar cada vez mais a comunicação à distância. Nós não podemos continuar fazendo reuniões presenciais
na reitoria, principalmente, ou entre unidades. É importante que muitas dessas reuniões possam ser feitas à distância, por videoconferência. Nós temos, como eu disse, a internacionalização para investirmos, e nós temos áreas novas que nós vamos trabalhar bastante dentro da universidade corporativa, aspectos ligados à sustentabilidade, que vamos fazer uma mudança de paradigma nesse aspecto nos nossos projetos. Sustentabilidade e acessibilidade também, exatamente. Né, professor? A acessibilidade é algo que foi cobrado pela sociedade e demorou mais tempo. Mas a sustentabilidade é algo que vai ser cobrado muito mais rapidamente. A acessibilidade ela é feita para um número menor de pessoas, mas a sustentabilidade ela é necessária para todos nós. Então, a universidade tem que sair na frente, tem que dar exemplo. Os nossos projetos, as nossas construções precisam, além das características naturais que eles já têm hoje de acessibilidade, eles precisam ter sustentabilidade incluída. O que eu quero dizer com isso? Os nossos projetos não podem deixar de ter células de captação da energia do sol para atender lâmpadas, parte elétrica dentro dos prédios. Ela não pode deixar de ter a captação de água de chuva para lavar as calçadas, não pode deixar de ter uma preocupação com ventilação para que não precise ficar ligando o ar-condicionado o tempo todo nos nossos prédios, nas nossas centrais de sala de aula, nos nossos laboratórios. Tem que ter luminosidade natural e suficiente. Então, nos nossos projetos de reformas e construções, doravante terão incluídas essas características de sustentabilidade, porque a universidade precisa ser exemplo neste aspecto. Uma outra questão importante é o esporte, né? O Brasil vai sediar 2 eventos muito importantes, né, nos próximos anos. Que papel a Unesp vai ter dentro desse cenário esportivo nacional? A Unesp tem hoje uma relação muito boa com o Ministério de Esportes e Turismo. Nós temos 2 assessores diretos do ministro que são professores da Unesp. Temos uma comissão que trabalha em conjunto com os assessores do ministro e professores da Unesp. Nós queremos que a Unesp tenha alguns polos, inclusive de treinamento, se possível, para a Olimpíada. Nós temos algumas faculdades que têm cursos de educação física, como Bauru, Presidente Prudente e Rio Claro, que podem participar como centros de auxílio e treinamento. Além disso, a Unesp está trabalhando, está oferecendo ajuda em outras áreas, na área médica, na área de turismo, além da área de esportes e educação física, na área de fisioterapia, que nós temos cursos, temos gente muito especializada e que pode ajudar muito fazendo projetos, agregando muito nesta interação da Unesp com o Ministério de Esportes e Turismo. Professor, gostaria de agradecer a sua presença aqui no Diálogos e esperamos que o senhor retorne em breve para fazer um novo balanço agora de 2013 e dos novos projetos que a Unesp vem encabeçando aí. Eu que agradeço a oportunidade de vir colocar essas ideias do que nós estamos fazendo nesse mandato que se encerra e podemos apresentar algumas ideias para os próximos 4 anos. Queremos uma Unesp forte, crescendo, reconhecida, e para isso nós estamos trabalhando, evidentemente, junto com a comunidade da nossa universidade. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se quiser rever este programa, acesse o nosso site, assista e deixe os seus comentários. Até mais!